Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvidos. Estamos de volta com esse nosso encontro maravilhoso, desse momento que nos é concedido de oração ao Pai das misericórdias, onde nós meditamos, rezamos e confiamos ao Pai as nossas vidas e os nossos corações. Nós estamos nesta catequese do Papa Francisco sobre os vícios e as virtudes, e hoje nós tomamos o texto da Sagrada Escritura de Mateus, capítulo 4, versículo de 3 a 10, dessa luta, desse combate espiritual de conversão. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Os evangelhos narram que Jesus se retira para o deserto, onde é tentado por Satanás. Também aqui se põe a questão: por que o Filho de Deus deve conhecer a tentação? Também neste caso, Jesus se mostra solidário com a nossa frágil natureza humana e torna-se o nosso grande exemplo. As tentações que atravessa e vence no meio das pedras áridas do deserto são a primeira instrução que dá à nossa vida de discípulos. Ele experimentou o que também nós devemos sempre preparar-nos para enfrentar. A vida é feita de desafios, provações, encruzilhadas, visões opostas, seduções ocultas, vozes contraditórias. Algumas vozes são até persuasivas, a ponto que Satanás tenta Jesus recorrendo a palavras da Escritura. Devemos preservar a lucidez interior para escolher o caminho que nos conduz verdadeiramente à felicidade e depois esforçar-nos para não parar ao longo do caminho. Jesus nos ensina que em todas as investidas de Satanás, Jesus não deixou que fosse corrompido o seu relacionamento com o Pai das misericórdias. Esse exemplo, esse acontecimento, vou dizer, não é um exemplo, mas é o que aconteceu realmente com Jesus, o Verbo feito carne, foi um ensinamento a todos nós a respeito de como devemos lidar com o tentador. Responder com a palavra de Deus, como Jesus o fez. E ele nos ensina isso. E olha que o diabo quase que quer dar ordem a Jesus. Se és filho de Deus, ordena que, desafiando Jesus a obedecê-lo. E que tinha que ser o contrário. Ele que tinha que obedecer a Jesus. E ele obedece a Jesus. Quando Jesus diz: afasta-te, sai deste homem, ou vai-te embora, para trás, como ele diz, para trás, Satanás, atrás de mim, não na minha frente.
É assim que Jesus lida com o tentador, lida com Satanás, que quer dizer o divisor, o que entra no meio, né? A palavra Satanás é aquele que entra no meio. Deus fala ao homem e Satanás entra no meio, tentando corromper, né? Tentando fazer com que a palavra de Deus não chegue no coração do homem. Ou se ela chega distorcida, porque ele vai distorcer ela para fazer o homem pecar. Essa é a função do Satanás, é a ação dele, né? De ser intermediário, de entrar no meio das coisas, né? É como aquela pessoa que entra no meio da conversa, né? Para tentar resolver alguma coisa, ou para tentar prevalecer a sua opinião. E assim, Jesus nos ensina como o deserto, que nós já vimos antes, é o lugar aonde a gente se encontra mais com a gente mesmo, né? Com o silêncio do nosso coração, com os barulhos interiores. Ali Jesus é tentado e vencedor de todas as tentações. Ele nos ensina como vencer. Ele nos ensina como lidar com o inimigo de Deus e dos homens. E nos dá esses meios fortes, né? Que Jesus passa. A tentação do poder, né? A tentação do prazer, né? Torna-se esses pães, essas pedras virem pães, né? O prazer da comida, né? A tentação do prazer, a tentação do poder e a tentação das riquezas. E Jesus vence com a palavra de Deus. E quando ele percebe que Jesus toma da palavra de Deus, ele vai recorrer à palavra de Deus para dizer a Jesus, como para enganar ele, para forçar ele a fazer uma coisa que ele queria. E ele é vencido. Então essa vitória de Jesus sobre Satanás é a nossa vitória também. Ele nos deu essa graça de nós vencermos o mal. Lembra lá no capítulo do Gênesis, quando ele falou para Caim: Caim, o pecado ronda o seu coração, vence-o, você tem força para vencê-lo. E ele não quis vencer, não deu ouvido a Deus, né? Nós temos graça de Deus para vencer o pecado, para vencer o tentador, vou dizer assim, né? E para evitar o pecado. Por isso que a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de comunhão com Deus, de fortalecimento nosso, né, na luta contra a tentação, na luta contra o pecado, é um treinamento, é um combate espiritual. E para combater nós precisamos ter as armas corretas, nós precisamos ter os meios, né, as palavras certas, para não darmos largas ao inimigo e assim sermos frustrados e sermos impedidos de viver na graça de Deus. Peço que o Espírito Santo hoje, né, renove em nós essa graça do batismo que nós recebemos, dessa unção que nós recebemos do batismo, para vencermos as tentações, para vencermos o mal, e que nós também possamos, né, no nosso dia a dia, vencer cada vez mais o inimigo. E eu convido vocês a rezarem comigo a oração ao Pai das Misericórdias, a consagração ao Pai das Misericórdias, para que Ele nos reviva, né, todas as graças que nós já recebemos, a graça do nosso batismo, e da crisma, para que nós tenhamos essa postura madura sobre as tentações. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo, seu rosto. Desejo, com essa consagração, reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido,
Consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram à minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.